Fala nono ano, mais uma aula de ensino religioso. Estamos voltando para discutir um pouquinho sobre o ser humano. Eu disse que a gente ia encerrar na semana passada, né, esse assunto, mas não vou encerrar ainda hoje, na semana passada, não, vou encerrar hoje, tá? Ai, peraí, dor nas costas. Para a gente poder continuar essa discussão, eu trouxe aqui um pedacinho do livro de vocês para a gente dar uma olhada. Então, eu vou pedir que vocês deem pausa nesse vídeo. Vão lá no portal EDB, ou EDEB, como vocês preferirem chamar, mas vão lá no portal, acessem o livro de vocês, nono ano de ensino religioso, página 13. Vão lá para mim, que a gente já tinha iniciado essa discussão em sala, mas a gente acabou antes de encerrar. Então eu vou aumentar bem muito aqui a parada para poder ficar melhor para a gente ver. Deixa eu ver se eu consigo deixar melhor para eu ver aqui. Isso aqui não fica maior não. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Acho que foi besteira aqui. Pessoal, Pronto, ajeitei. Então vamos lá, pessoal. Eu queria fazer essa leiturazinha aqui do texto, que a gente lesse junto, porque tem uma paradazinha sobre o ser humano que eu queria discutir com vocês, que a gente ainda não chegou a falar sobre isso, tá? A gente falou sobre o ser humano em vários aspectos, mas tem um negocinho que a gente não chegou a discutir. Eu acho que seria bom a gente discutir, já que vocês gostam de pegar viagem comigo nas minhas aulas, né? A gente viaja na maionese. Vamos lá comigo, tá? A gente viu já que o ser humano é formado por várias facetas: social, psicológica, cultural, política, biológica, que a gente é formado por essas várias facetas, tá? Que tudo isso nos diferencia um pouquinho dos demais animais, porque nós temos capacidade que eles não têm, a capacidade do uso da razão. Isso coloca a gente em outro lado. E aí eu queria que vocês se atentassem para isso, beleza? Lembrem-se disso, dessas diferenças do ser humano, da razão, do lado social, político e tal, e que nós somos formados por essas múltiplas dimensões. Não é possível nos diminuir a uma dimensão só. Nós somos uma totalidade, formada por essas várias partes, tá? Então vocês lembrem disso e vamos comigo aqui agora para ler esse texto. De onde é que a gente veio, pessoal? Tá? Se a gente é essa coisa tão diferente, como é que a gente surgiu? Por que o ser humano conseguiu essas características? O que é que levou a nós, seres humanos, estarmos aqui no planeta desse jeito? O que é que levou a existir o planeta desse jeito? O que é que levou o que é que nos levou a ter essa diferença tão grande em relação aos outros seres que a gente vive? Não sei se vocês estão acompanhando algumas notícias de que teve um OVNI que foi visto aí e tal, e alguns cientistas descobriram uma segunda Terra, digamos assim, um planeta semelhante à Terra, que poderia habitar a vida em maneira simples. Mas lembrem-se daquela discussão que a gente teve em sala de aula sobre como as condições do nosso planeta, elas são muito únicas, tá? Não sei se você lembra, a gente viu o vídeo lá que falava do grande filtro e tal. E aí a pergunta que se vem fazer aqui é o seguinte: como é que nós, seres humanos, chegamos aqui até esse planeta? O que é que nos colocou aqui nessas condições, nessas formas? O que é que nos permitiu ter a capacidade de compreensão e de, como é que eu posso dizer, transformação da natureza, diferente dos animais, dos outros animais? Quais as circunstâncias que nos criaram, certo? E o texto aqui ele vem trazer essa ideia. A gente está aqui por acaso? É um acidente que a gente está aqui? O que é que vocês acham? Reflitam um pouquinho aí. Que a gente surgiu daqui do nada? Ou tem um sentido para a gente existir, tá? Então vamos lá. Nesse sentido, há quem afirme que o ser humano é fruto do acaso, e nesse sentido, a existência não tem um propósito, uma finalidade.
tudo que acontece com uma pessoa é só um acidente, um mero acaso, tá? Em termos filosóficos, acidente significa que uma determinação ou qualidade casual não fundamental para o ser. Professor, não entendi nada. Vamos lá para um exemplo para ver se melhora. Paulo é inteligente e sabe espanhol. A inteligência pertence à essência do ser humano, uma característica nossa. Saber espanhol é um acidente. Poderia não saber sem deixar de ser inteligente. Professor, que viagem é essa, professor? Presta atenção aqui. Pessoal, a inteligência e a racionalidade do Paulo, que ele está usando aí no texto, é uma qualidade dele, tá? É uma qualidade da pessoa Paulo. O fato dele saber falar espanhol é um acidente. Não significa que se ele não soubesse espanhol, ele não seria inteligente. Perceberam aí? Como assim, professor, ainda não peguei essa viagem não. Pois então espera aí que a gente vai ver um pouquinho aqui mais. Para essa forma de pensar, o ser humano é então vítima de um destino predeterminado, portanto desconhecido e implacável. A gente chegou aqui de uma forma aleatória e a gente não teria meio que um controle sobre o que está acontecendo ao nosso redor. A gente simplesmente surgiu e talvez a gente simplesmente vá, tá? Então seria uma coisa meio inexplicável, incompreensível. Seria um acidente, seria um acidente no sentido de uma coisa aleatória que aconteceu, que não foi controlada. A gente não controlou, ninguém controlou, simplesmente aconteceu. Seria o acaso. Nós seríamos frutos desse acaso, certo? Para os cristãos, o ser humano é fruto do amor e faz parte de um plano maior. Olha como isso diferencia. Que para os cristãos é o plano de Deus. Assim sendo, o ser humano não é fruto do acaso. Tem pelo menos ideia de onde vem, a que veio e para onde vai. O conjunto do que se crê determina o modo de ser e de estar nesse mundo. Pessoal, as religiões elas têm muito disso, tá? A gente já falou sobre, mas elas dão um sentido para a vida humana que às vezes a gente não consegue sozinho. Tá? Claro que a filosofia também ajuda nisso, as ciências, a nossa própria vivência com as pessoas ao nosso redor dão um sentido para a nossa vida. Mas quando a gente para pensar num sentido maior, um sentido de nós estarmos aqui, se nós somos fruto do acaso, meio que a nossa vida é sem sentido. Qual seria o sentido da gente estar aqui, da gente ser uma pessoa boa, da gente fazer as coisas que a gente faz, se a gente simplesmente veio do acaso? Eu vou tirar esse óculos aqui porque fica dando reflexo. E aí eu fico agoniado, fica doendo minha vista. Mas qual seria o sentido da gente estar aqui? Vocês percebem que a gente sendo fruto do acaso, sendo uma mera casualidade, uma coisa aleatória. Vocês percebem que isso não traz sentido para a nossa vida? Quando a gente se pega naqueles momentos que eu já falei para vocês, que a gente para aqui naquela loucura noturna, aí a gente fica refletindo. Por que eu tenho que tomar tal ação e tal, não sei o quê. A gente sempre acaba parando no sentido do que a gente tem que fazer, de quem a gente tem que ser e por quê. Vejam só, as religiões elas ajudam muito isso, a dar um sentido para a nossa vida. Porque se a gente pensar filosoficamente, cientificamente, a gente não conseguiu até hoje encontrar uma comprovação, e talvez nem vai encontrar, científica, de que a gente tem um sentido para estar aqui, de que foi um Deus, que foi uma entidade superior. A gente não encontra. Na filosofia também não, a gente só encontra mais perguntas do que respostas. A religião, ela dá essa resposta pra gente, tá? Não só o cristianismo, tá? Aqui foi colocado o cristianismo, mas não só o cristianismo. E dá um sentido para a nossa existência, que a gente existiu para isso, para uma finalidade. No caso do cristianismo, a nossa finalidade e a nossa existência, ela vem através do amor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados por Ele, tá? E o objetivo da nossa vida é sermos santos. Tá? Então, quando a gente tem um objetivo na nossa vida, tudo fica mais claro, tudo fica mais sentido e nossas ações elas são muito mais significadas por nós, tá? Eu não estou falando pelos outros, eu estou falando por nós. Ora, se eu sou um cristão
e a minha vida é ser santo, e eu sou santo através da emanação do amor divino que eu recebi, digamos assim, eu me sinto muito mais na obrigação de fazer o bem às pessoas que estão à minha volta, ou pelo menos deveria, né, pessoal? Pelo menos deveria. Sentir essa obrigação de fazer o bem, pelo nome de Deus, às pessoas que estão à nossa volta, certo? Por quê? Porque é o sentido da minha vida, eu compreendi o sentido. Não sei se alguém de vocês já viu aquele filme, como é o nome do filme? Que é com aquele Andrew Garfield, o cara que era que fez o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha. Tava vendo o filme dele, que ele é cristão e tal. Aí ele quer ir para a Segunda Guerra. Eu não vou lembrar o nome do filme, galera, me perdoe. Mas ele vai para a Segunda Guerra. E a galera quer que ele seja um soldado e mate. Ele diz que ele está indo para a guerra com outro sentido. Não é de matar as pessoas, mas de salvar as pessoas. Ele quer ser médico na guerra. Ou seja, ele quer salvar as pessoas que estão se ferindo, que estão se machucando. E não matar outras pessoas. Vejam só. Aí os caras ficam, macho, por que tu quer isso e tal, não sei o que, larga isso, vamos lá pra guerra, matar negado, matar os outros. Ele fala, não, cara, não posso. Isso tiraria o sentido da minha vida. Presta atenção, ele é cristão e tal, e ele se renega, aí tem umas discussões lá de filosofia cristã com o pessoal, e ele sempre tá nisso, ó. O sentido que a vida dele ganha. Com esse sentido, ele se sente muito mais, ele tem um objetivo claro, e por ter um objetivo claro, é muito mais difícil ele sair desse caminho. Como assim, professor? Imaginem vocês que vocês querem emagrecer, né? Eu vou botar o meu caso aqui que eu tô meio gordinho. Não sei se vocês já viram o tamanho do meu bucho aqui. Tô meio gordinho. Mas pronto, aí eu meio gordinho aqui, tô querendo emagrecer. Quando eu era mais novo, eu praticava esporte. E se eu engordasse assim, um pouquinho, logo depois eu recuperava rápido o meu físico de vara, como é? De vara, que eu era só a vara, bem magrinho. Mas presta atenção, por que que hoje em dia é mais difícil eu emagrecer? É só porque o meu metabolismo desacelerou e agora eu tô velho e engordo mais rápido? Também, mas não é só isso. Por exemplo, quando eu era mais novo eu praticava muito esporte, então eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Então, eu treinava muito, então eu queria ser mais forte, eu queria ser mais rápido, eu fazia aqueles mortal, eu queria aprender mortal novo. Eu estando gordo, isso ia dificultar o meu aprendizado num pulo doido novo. Presta atenção, como eu tenho um objetivo, como eu entendo o sentido daquilo que eu estou fazendo, como emagrecer nesse sentido, né, nesse momento, tinha uma finalidade para mim, era muito mais fácil eu emagrecer do que hoje em dia, que eu não tenho uma aspiração de esportista nenhuma, tá? Tenho dor nas costas, tenho dor no joelho, dor na junta, então eu não tenho mais aquele ímpeto, aquela vontade, aquela coisa que me impulsionava para eu praticar um esporte, apesar de eu gostar muito ainda de jogar bola e tal. Então preste atenção, o que é que mudou? Foi só a minha questão física? Não, mudou que eu não tenho mais aquela aspiração que eu tinha. As religiões, elas vêm nesse sentido, dá um sentido para a nossa vida, porque sem elas, talvez a gente não compreendesse, não tivesse uma resposta para de onde a gente vem, para de onde a gente vai. Percebem isso? Não sei se eu falei demais e vocês se perderem no meio da minha viagem, mas eu vou tentar resumir aqui. Presta atenção. Quando a gente para pensar sobre o universo e refletir sobre por que a gente está aqui, se a gente acha, se a gente entende que a gente chegou aqui por acaso, a nossa vida meio que perde o sentido. Que não tem um sentido para a gente fazer as ações que a gente tem, porque isso é só acaso, é só uma coisa aleatória, é só uma coisa que a gente tem que fazer na doida. Não tem um sentido. Quando a gente recebe quando a gente entra numa religião, que a gente recebe um sentido de onde a gente veio, para onde a gente vai, a nossa vida ela ganha muito mais significado. Com mais significado, a gente reflete muito mais e muito melhor, digamos assim, sobre as nossas ações. A gente ganha mais um norte. Fiz-me compreender? Espero que sim, que vocês estão aqui para me responder, né? Responde nos comentários aí, se inscreve no canal, deixa um like, curte, compartilha, virei youtuber. Então vamos lá, pessoal. Na tradição judaico-cristã, o ser humano
Na tradição judaico-cristã, o ser humano que crê ser fruto de um plano maior pauta sua vida nessa promessa. Olha só como é diferente, a gente pauta a vida em alguma coisa. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho a teu socorro. Eu te amparo com minha vida vitoriosa. Lembra que eu falei para vocês que as nossas crenças religiosas, elas ajudam a dar um sentido para a nossa vida? E como é que eu posso dizer? Quase tudo que a gente faz, sem nem muitas vezes a gente perceber, é pautado nisso. Tá? Ajuda a construir nossa visão de mundo. Então, e ajuda a nos confortar. Presta atenção. Quando a gente está passando por um momento difícil, imagine aí que vocês estão namorando, terminaram o namoro. Aí para um cara que é ateu, que não acredita em nada, meu irmão, terminei um namoro, tô perdido, tô solto na buraqueira, tô perdido, não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Agora para um cara que tem Deus no coração, o que é que ele vai pensar? Deus tem um plano melhor para mim. Olha como é diferente, olha como muda. Eu não estou dizendo que é melhor nem que é pior. Só estou dizendo que no nosso caso, a vida ganha mais sentido. É mais fácil a gente entender e aceitar os problemas que a vida coloca para nós. Porque a gente sabe que Deus tem alguma coisa melhor para a gente. Vocês percebem isso, como isso é fundamental? Vamos lá. E aí, pessoal, ó, olha o que esse indiano aqui diz. O pensador indiano Jesus Cristo. Vou tentar ler o nome dele de novo. O pensador indiano Jiddu Krishnamurti. Pronto. Jiddu Krishnamurti dizia que os seres humanos são hoje os mesmos que eram há milhares de anos. São seres ávidos, invejosos, agressivos, ciumentos, ansiosos e despreparados. Tem também ocasionais lampejos de alegria, bondade e afeição. Ou seja, ele está colocando as características ruins acima das coisas boas, né? As outras coisas são só lampejo. Portanto, para ele, o ser humano é uma estranha mistura de ódio, de medo, de ternura e afeto. O que o faz, ao mesmo tempo, um ser de violência e de paz. Ele coloca aqui, pessoal, uma coisa que é discutida há muitos anos na filosofia. Se nós somos bons ou maus. Tá? O que ele está colocando aqui é que nós somos as duas coisas, né? A gente tem uma inclinação para o lado bom e a gente tem uma inclinação para o lado mal. Essa discussão na filosofia é grande, pessoal. E na época ali do século XVII, tem um cara, um filósofo, que ele vai dizer que o ser humano, ele tem uma natureza ruim, ele é naturalmente ruim. O ser humano, ele tem raiva, ele tem ódio, como ele colocou aqui, tá? Só que esse cara coloca que a gente naturalmente é assim, a gente já nasce com esse ímpeto de maldade, que a gente é inimigo do homem, o homem é o inimigo do homem, o homem é o lobo do homem. Ele dizia, tá? Eu me esqueci o nome dele agora, mano. Não, o nome do cara... Thomas Hobbes. O filósofo Thomas Hobbes, ele fala disso. O homem é o lobo do homem, o homem é o inimigo do homem. Nós, no estado de natureza, viveríamos em guerra e tal, em combate, em conflito uns com os outros. Tem outro cara, um John Locke, contemporâneo ao Thomas Hobbes, que ele vai dizer que, peraí, Hobbes, não é bem assim não. Nós, seres humanos, somos como uma tábula rasa, uma folha em branco, que dependendo da nossa história, a gente pode se inclinar para o mal ou para o bem. Essa ideia do John Locke se assemelha um pouco com essa do Jiddu Krishnamurti. Só que o Jiddu Krishnamurti, ele vai um pouquinho mais longe. Ele fala que nós não necessariamente somos bons ou mal, mas nós temos dentro de nós essas duas forças agindo, uma força boa e uma força mal, tá? Que a gente pode se inclinar para a violência ou para a paz. Afirma que os tempos modernos trouxeram mais conforto, segurança e tecnologia para a vida de todos, mas que psicologicamente os homens continuam os mesmos. E, mediante disso, Krishnamurti questionava-se: o que se poderia fazer para promover, na essência do ser humano, uma mutação radical que brotasse a fonte do amor e da afeição? Sua resposta é muito simples:
Diz que é preciso olhar, observar com os olhos que vêm de dentro da profundidade de si. Ou seja, é preciso prestar atenção verdadeiramente em tudo que se tem dentro e fora, percebendo as para cá, para cá, percebendo as correntes às quais se está amarrado. O que amarra e mantém um ser humano preso, as mentiras, as maledicências, os sonhos mirabolantes, as fantasias irreais, as imaginações maquiavélicas. E por isso, para Krishnamurti, é preciso que cada um busque constantemente fazer um encontro cara a cara com a verdade. Só quando se aprende a olhar de maneira tão sincera, real e profunda para si mesmo, diz Krishnamurti, tudo se esclarecerá. A visão estará límpida e desimpedida para tornar o ser humano melhor. O ser humano possui o bem e o mal dentro de si? Pessoal, eu vou encerrar com essa pergunta, na verdade com outra pergunta. Pensem o seguinte, o Krishnamurti ele está dizendo para a gente que a gente nasce com essas duas coisas parecidas com o que o Locke disse, ó, com uma inclinação para o bem ou para o mal. Só que ele dá um caminho para a gente, ele fala que até hoje o ser humano ele tem essas duas coisas que vivem em conflito. Só que ele dá um caminho aqui para a gente. Para a gente conseguir se tornar uma pessoa boa, de fato, a gente precisa de se livrar de algumas amarras sociais, tá? Que nos prendem e que nos transformam, nos prendem, olha só o que ele diz, nos prendem às mentiras, maledicências, sonhos mirabolantes, fantasias irreais, as imaginações maquiavélicas. Pessoal, presta atenção, ele está dizendo que existem coisas que nos tornam pessoas más, tá? E que nos deixam presas. E a gente precisa se desprender disso. E aí vem a pergunta, pessoal, aqui nós seres humanos somos presos. Vocês aí pensem um pouquinho, o que é que impede vocês de se tornarem pessoas melhores? O que é que impede vocês de viverem a plenitude desse amor proposto pelo Krishnamurti? O que é que faz a gente continuar nutrindo sentimentos ruins pelos outros, desejando mal? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês no ar, junto com essa outra aqui do Krishnamurti, do livro, na verdade nem é do Krishnamurti, né? O ser humano possui o bem e o mal dentro de si. Eu vou deixar vocês com essa viagem aí na cabeça de vocês, tá? Reflita um pouquinho sobre isso, se a gente tem o bem e o mal dentro de si, e o que é que impede da gente se tornar pessoas mais amorosas, beleza? E aí na próxima aula, já se Deus quiser, a gente gravando ao vivo, a gente continua com essa discussão. Sua massa, depois a gente faz essas tarefinhas aqui, não se preocupe com isso ainda não. Vamos lá, pessoal. Valeu, vou ficando por aqui. Até semana que vem. Valeu.